Adriana, está preparada aí? Sempre. Deixa eu compartilhar aqui. Pode compartilhar sua tela. A Adriana vai começar a palestra dela. Seguindo falando, né, sobre os indicadores e como eles são utilizados para medir o desempenho de tudo que é feito. Por quê? Falamos tanto em indicadores, seja da porteira para dentro, seja da porteira para fora. Eu gosto muito de trazer uma frase de Sêneca que diz: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. O que isso traz para a gente? Em todos os momentos da nossa vida, em tudo que nós vamos fazer, a gente precisa ter sempre um objetivo definido, descrição daquilo que você pretende alcançar, o que eu quero. E o que nós chamamos de meta? É quantificar e colocar um prazo para esse objetivo ser alcançado. E tá, Adriana, o que isso tudo tem a ver com os indicadores na produção que a gente está falando? Vamos lá. Nós estamos aqui, a minha produção está aqui, e aí eu faço o meu planejamento agrícola, o meu planejamento de produção de gado, e aí eu vou estabelecer as metas. O que seriam essas metas? Quanto eu quero crescer nesse ano? Como que eu vou chegar? O que eu tenho que fazer? Para saber se eu estou caminhando bem do planejamento para atingir as minhas metas, eu tenho que ter controles. Os controles é que vão me levar aos cálculos dos indicadores que vão me mostrar se está acontecendo aquilo que eu planejei e se eu vou chegar na meta que eu estabeleci ou não. Voltando para a frase e fazendo um link com o agro, o que nós temos com os indicadores? Indicadores de performance vão ser a bússola dessa navegação. Para que, se a gente desviar do caminho, a gente saiba como voltar e também deixando claro o que eu tenho que fazer, como eu vou traçar tudo isso. E esses indicadores, então, são métricas que vão medir o desempenho e a evolução ao longo do tempo. Onde se aplicam os indicadores de performance? Em empresas, em projetos, para os produtores rurais? Sim, para os produtores rurais. A produtividade, a rentabilidade das lavouras pode ser medida, pode e deve ser medida em números concretos. Eles são conhecidos também como KPIs, né? Key Performance Indicator, que são os indicadores que vão dar base para se tomar decisões nos negócios agrícolas, para saber se aquilo que você está decidindo é a melhor forma de fazer e é o momento exato. O Alberto acabou de mostrar muita coisa para a gente ali dos indicadores, o que fazer ou não fazer, se eu vou comprar fertilizante agora ou não, se eu vou vender o preço da soja como está. Tudo isso foi a partir de uma base de dados que geraram indicadores. E assim eu vou nortear os rumos da produção, das vendas, utilização dos meus insumos, compras e dos investimentos. O que é importante mencionar? Que para essa base de dados, nós temos que considerar contabilidade gerencial, que ela se diferencia um pouquinho da contabilidade, bastante, um pouquinho não, ela se diferencia bastante da contabilidade fiscal, porque o ano agrícola é que deve ser mensurado e os indicadores têm que ser calculados para o ano agrícola e não para o ano fiscal. Por quê, Adriana? Porque o ano fiscal, muitas vezes, assim, você começa e quando você fecha o ano, aquela safra você ainda vai vender. Então, assim, o que ocorreu nesse ano, ela vai se completar, os custos ficam num ano e as receitas vão ficar no próximo. E a gente tem que tratar tudo por safra, ou seja, o ano agrícola e não o ano fiscal. Outro ponto muito importante é que não haja confusão de gastos e despesas do que é a produção dos gastos do seu proprietário. Então, é muito importante que essas despesas sejam sempre segregadas. E hoje em dia, né, com a agricultura, com tantas tecnologias de precisão, a confiabilidade das informações coletadas, né, coletadas por monitoramento, pelas máquinas e equipamentos, por sistemas excelentes como esse do Alberto,
E isso tudo tem que ser levado em consideração. Eu tenho que ter um norte, uma base para eu fazer uma comparação, para saber se eu estou indo bem ou não. O início de tudo é um planejamento, que eu vou fazer com base em quê? Uma base histórica, porque eu tenho que ter uma referência para definir os gastos necessários para uma determinada produção. Eu tenho que voltar esse pedacinho para trás com a minha base histórica e aí sim planejar o meu futuro e construir com base nisso. Por quê? No futuro eu quero sempre ser melhor do que eu fui no passado. Então, isso é muito importante. Eu trouxe aqui os principais indicadores utilizados nessa produção agrícola. São indicadores de produtividade, são indicadores financeiros, são indicadores de administração. Poxa, Adriana, nós temos que começar já implementando tudo isso para saber. Cada um tem que conhecer o seu momento, tem que fazer o diagnóstico e tem que saber o que é importante medir para você naquele momento. Você começa com alguns deles e depois vai se ampliando. Muitas vezes o seu gargalo não está somente onde você achava que está, mas como nós vamos saber isso? Somente com controles e os indicadores que vêm dessas informações de controle. O que são indicadores de produtividade? Eles possibilitam a análise completa do seu desempenho da produção, e isso vai te levar para tomar uma decisão acertada. Identifica gargalo ou não, como corrigir, e compreender se o produto se comporta em determinados períodos. Na produtividade rural, nós temos sempre, assim, duas variáveis muito importantes, né, que são os recursos e são o tempo. Porque eu posso ter os mesmos recursos produzindo em 6 meses, eu posso ter os mesmos recursos produzindo em 1 ano. E esses recursos e o tempo estão sempre sob a influência do clima, de possíveis pragas e também da demanda, né? Porque a demanda vai dizer o preço de como você vai vender tudo isso. E a eficiência produtiva vem do quê? Produzir mais no menor tempo possível. Porque você pode produzir toneladas e toneladas iguais do seu vizinho de fazenda, por exemplo, mas um pode fazer até 5 safras em 2 anos e o outro pode fazer simplesmente 3. Quais são os principais indicadores de produtividade rural utilizados? Esses são geralmente utilizados. A gente pode, a cada caso, fazer uma mensuração que seja importante para você, produtor, para você ter a certeza de que a sua decisão vai ser tomada com base na sua propriedade e no que está acontecendo na sua fazenda. Mas uma coisa que todo mundo quer é a taxa de aumento da produção. Todo mundo quer medir isso. E esse acaba sendo o principal da produtividade. E as suas máquinas e os seus equipamentos? O que você tem, ele é suficiente para toda a área que você tem, para tudo que você quer cobrir, ou você tem ociosidade? Se você comprou uma máquina a mais porque o que você tinha não estava sendo bastante, não seria mais interessante você ter locado por um período, por uma sazonalidade, em vez de comprar e deixar ela ociosa? Mas uma vez que ela já existe, já está, o que podemos fazer para utilizá-la totalmente na sua melhor capacidade? Ao contrário, né? Você fazer a alocação dessa máquina. A produtividade do consumo de água. Por que eu estou falando aqui da água? Porque quantos metros cúbicos você precisa para a sua planta se desenvolver, como você vai utilizar a água. Eu, como o Alberto disse no início, eu trabalhei na Netafim. E aprendi muito na Netafim sobre esse recurso natural que está hoje, com a sustentabilidade, eles são os olhos do mundo, porque a água é um bem natural que pode ser exaurindo se for utilizado sem a responsabilidade devida, usar mais do que o necessário. A produtividade rural precisa muito da água e ela tem que usar e deve-se usar a quantidade ideal para isso, para que não haja desperdício. A sua produção por hectare, como está isso? Qual é essa relação? É sempre a gente considerar a produção por hectare num determinado tempo, porque o seu hectare pode produzir o mesmo do outro fazendeiro, mas em tempos diferentes, né? Qual o potencial estimado da sua produção? Isso é muito importante, você saber quanto você espera
produzir. Para quê? A quantidade de defensivos e fertilizantes utilizados, ele está adequado? Como que eu sei se está adequado? Primeiro, com a sua base histórica, que eu falei anteriormente, né, que você precisa ter para fazer essa projeção, e também com indicadores de utilização das demais pessoas. Existem alguns sistemas que trazem esses indicadores para saber o seu benchmark, o que eu estou fazendo está bom, está ruim, eu posso melhorar, eu estou muito aquém do que todo mundo está fazendo, eu preciso entender para ver como que eu posso mudar tudo isso. Os próximos indicadores são os financeiros, né? Todo mundo quer, no fundo, todo mundo quer, é o que sobra, né? É o EBITDA, é o lucro. E o mais importante desse daqui, para eu ter a rentabilidade do meu negócio, é eu ter um controle de custos, é a minha gestão de custos, porque ele vai afetar diretamente tanto a produtividade quanto a administração. E se a gente analisar detalhadamente esses gastos, os ganhos da empresa, eu vou ter, assim, com mais assertividade, quais processos podem ser ajustados e avaliar, assim, se vale a pena eu expandir a minha produção rural com mais terra, plantando mais ou criando gado numa área maior, ou se eu vou fazer isso na mesma área que eu tenho de uma outra forma, ter essa expansão da produção na mesma área que eu já tenho. Quando nós falamos de custo de produção, a gente viu bastante ali na apresentação do Alberto, que é muito importante a gente ter segregado custos fixos dos custos variáveis, porque esse vai ser o meu custo total da minha produção. E o custo total da minha produção, pela quantidade produzida, vai dar o meu custo médio da commodity. Isso é muito importante eu conhecer meu custo médio da commodity, porque isso vai me dar o norte para eu fazer uma boa venda. Eu fazendo uma boa venda, eu vou ter uma margem melhor. Agora, como que a gente vai fazer tudo isso? Lá a gente vai fazer o curso lá com o Alberto, que a gente tem tudo como fazer para melhorar isso. O orçamento, quando eu faço o planejamento, eu monto um orçamento. E eles estão alinhados. E os meus custos têm que estar seguindo esse orçamento. E quando há desvios, eu preciso entender o porquê ocorreram, onde ocorreram, para que a gente faça uma correção. Ou eu tenho que fazer uma correção no orçamento que não foi feito adequadamente, ou na utilização dos insumos, das sementes e tudo mais que não está adequado. Custos fixos, aqui eu trouxe apenas como exemplo, todo mundo sabe o que é o aluguel de equipamentos e galpões, a mão de obra efetiva, a limpeza e higienização, os impostos referentes à propriedade. E as variáveis são os insumos, né, defensivos, fertilizantes, a mão de obra sazonal, as horas extras da mão de obra efetiva, a matéria-prima, a água, a energia elétrica e o combustível, né, das máquinas agrícolas. Muito importante que tenhamos sempre segregados esses custos fixos dos variáveis, porque na mensuração dos indicadores faz muita diferença, inclusive para a gente fazer a margem e tudo mais. Fechando aqui o ciclo da gestão de custos de produção, o que nós devemos fazer para ter uma boa gestão? Acompanhamento do orçamento, eu tenho que controlar o meu estoque, porque se eu estou acompanhando o orçamento, se eu comprei adequadamente o que eu tinha planejado, comprei a quantidade que estava prevista, então eu tenho tudo que eu preciso. Agora, eu preciso controlar o meu estoque para que isso não saia sem que seja o necessário, sem que seja aquilo planejado, para que não haja desperdício. Consumo de água aqui, eu pus como um exemplo, mas na realidade, essa gestão dos custos de produção, cada um tem que ver aquilo que lhe afeta, certo? E a utilização dos seus ativos, suas máquinas, equipamentos, um barracão que você construiu, ele está com ociosidade, ele está o bastante para comportar tudo que você está produzindo, se não, quais investimentos têm que ser feitos para o próximo ano. E aí, a partir de toda essa gestão de custo, nós conseguimos ter os indicadores financeiros. Qual a minha rentabilidade total, né? Tudo que eu vendi, menos o meu custo. Eu posso fazer também a minha rentabilidade por hectare? Posso, uma rentabilidade por hectare, mas sempre considerando também a gestão do tempo. Porque eu posso ter uma rentabilidade, um exemplo, de R$1.000 por hectare em 6 meses, pode ter R$1.000 por hectare em um ano, né?
melhor com isso? Claro que é em 6 meses. Por quê? Porque eles estão interligados. O próximo indicador é o meu fluxo de caixa disponível. Quem fez em 6 meses vai ter um fluxo de caixa melhor, pode negociar melhor as suas compras e pode fazer a gestão de uma forma mais tranquila. Se é que pode-se dizer que um dia vai ser tranquila com a produção agrícola. Preço de venda da produção, isso é muito importante, você saber vender bem aquilo que você produz. E o seu retorno sobre investimento também. Nesse retorno sobre investimento, eu queria fazer aqui uma observação para que deixemos, assim, a terra deve ser analisada de uma maneira segregada, porque a terra, mesmo que não se produza nada, ela vai se valorizar. Então, quando eu digo aqui o retorno sobre investimento, é tudo que você fez ali na sua terra para a produção. São as máquinas, equipamentos, galpões, o escritório, tudo que você investiu e para gerar essa produção. A terra deve ser tratada como um item à parte. Indicadores de administração. São as informações da propriedade, considerando as características da lavoura, dados técnicos da plantação, assim, até a mão de obra utilizada, se ela está qualificada, se ela é especializada, né? Cada caso é um caso. Eu trouxe aqui também o que é comum na utilização. Plantas por hectare, por exemplo, a idade da plantação, quando a gente está falando de uma cultura perene ou semi-perena, como citros, café ou a cana-de-açúcar, o total de plantas que eu tenho, a eficiência da mão de obra, o que eu tenho é o bastante para estar aqui, ou eu tenho um período de sazonalidade em que há ociosidade também, como que eu vou fazer a gestão disso tudo. A capacidade de estoque e armazenagem dos meus produtos, eu estou fazendo uma boa gestão com o que eu tenho hoje, com o que está planejado, eu estou superdimensionado, eu estou subdimensionado. E como que nós aplicamos tudo isso? Como que eu, produtor, eu quero começar hoje, Adriana, como que eu vou fazer isso? Eu tenho que selecionar os indicadores de acordo com o objetivo e metas de cada fazenda, de cada cultura, da região que ela está inserida, do momento que ela está, porque tem muita gente que está produzindo há muito tempo, tem gente que está começando, tudo tem que ser analisado. Colocado isso em prática, temos que iniciar um monitoramento constante, através de um painel de indicadores, esses indicadores, as informações vão vir dos controles, atentos com aquela parte inicial que eu falei, da gente tratar o ano agrícola, se as despesas estão classificadas corretamente. Então, onde eu estou coletando essas informações, né? Qual a confiabilidade dessas informações? E estar atento à situação atual do mercado agrícola no Brasil e no mundo, as tendências e oportunidades, que a gente viu no exemplo do Alberto, claramente isso. Eu tenho que fazer o que for melhor aqui dentro da minha porteira, da minha fazenda, mas muito atento a tudo que está acontecendo, né? Porque disso depende a minha boa gestão e o meu bom resultado. Aqui o meu cartão para vocês. Como o Alberto disse no início, eu deixei a carreira executiva agora em março, para trabalhar com consultoria do agro aqui. E de onde que eu tirei essa ideia? Por que que eu fiz tudo isso? Porque trabalhando ali na Netafim, muitas vezes, numa análise de crédito, ou submetendo para obtenção de financiamento de algum cliente, tudo, eu percebi que as informações não eram claras, não estavam bem agrupadas, ou quando eu ligava para um produtor para perguntar alguma coisa, ele dizia, olha, a senhora pode falar com o contador, tal. E aí foi surgindo isso, essa ideia, eu fui amadurecendo, estudando sobre tudo isso, como eu posso contribuir, fazer um bom trabalho para vocês, produtores, para vocês, fazendeiros, para vocês que arrendam a terra, como eu posso colaborar para que vocês tenham o melhor do que vocês fazem, tendo a certeza que eu vou entregar para vocês o meu melhor. Eu tenho mais de 30 anos de experiência na área financeira e vou ter o imenso prazer de atender vocês para tirar todas as dúvidas, outras questões que hoje, por acaso, vocês não façam as perguntas agora. Estão nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Eu vou deixar aqui o meu contato para vocês.